Olá, boa tarde. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez para primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que se inscreveu no meu canal. São 86 guerreiros, 86 amigos, verdadeiramente acreditaram no meu talento, se inscreveram, estou muito feliz por isso. Muito obrigado a você, minha amiga, meu amigo que se inscreveu no meu canal. E a você ainda que não se inscreveu, por favor, se inscreva, passe para um amigo, para que ele faça o mesmo. Eu sempre deixo aqui os meus contatos, meu telefone, meu e-mail e também o meu blog. Precisando entrar em contato comigo através do telefone, através do e-mail, pode ficar à vontade, pode fazer crítica, pode fazer comentário à vontade. Deixe também o meu blog, o endereço do meu blog, acesse o meu blog, é fundamental. O meu blog tem assunto diariamente, de segunda a sexta, sempre um assunto novo, sobre política, sobre educação, sobre saúde, sobre direito, enfim, um objetivo meu, é fazer, manter-nos antenados, atualizados com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo no Brasil. Ok, gente? E hoje, exatamente essa minha incursão na história, eu vou, em primeiro lugar, pedir licença aos meus ex-professores pelos erros que eu vou cometer. Com certeza, porque eu não sou historiador, mas eu vou deixar algumas lacunas e talvez cometer alguns erros. Mas eu vou arriscar, né, respeitando sempre a capacidade que os meus professores de história, principalmente meus professores de história, porque eu vou falar de história. Né? Então, como eu não sou historiador, eu peço vênia aos professores e a você também, meu amigo, minha amiga. Mas eu vou fazer uma reflexão, porque este ano nós estamos completando 100 anos da Semana de Arte Moderna. O que aconteceu com a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922 em São Paulo. Foi uma espécie de revolta dos intelectuais, dos artistas daquela época, que não aguentavam mais a importação de ideias europeias. Era um eurocentrismo muito focado na literatura, no romance, na arte, no cinema, na arquitetura, na construção. Então os brasileiros disseram, olha, nós temos talentos, vamos criar a nossa semana, provar que nós temos capacidade de gerenciar a nossa cultura, de criar a nossa cultura, criar a nossa história. E, de fato, no campo da literatura, né, nós temos muitos escritores, né? Eu vou citar meus preferidos. É claro que eu não vou poder falar de todos, né? Mas eu vou, por exemplo, a nossa queridíssima, de quem eu sou fã, Raquel de Queiroz, que era menina moça, né? E em 1928, 27, ela publica um clássico da literatura brasileira, que é o 15, que retrata a seca de 1915, que foi uma tragédia, né? E ela conta no livro, eu recomendo, não vou falar nada do livro não, para você buscar no livro. Essa obra é linda. Nós temos também José Américo de Almeida publica um livro chamado A Bagaceira, também que é uma história real, antropológica, sociológica da Paraíba. Quem é paraibano tem que conhecer essa obra, é obrigatório. É obrigado. Você que nasceu no estado da Paraíba tem que ler José Américo de Almeida. Esse livro é bagaceiro. E tem outro livro dele também que eu ainda não li, mas eu vou ler, que acho que é Os Problemas da Paraíba. Ele escreveu, então, José Américo de Almeida. Temos também José Lins do Rego, que escreveu uma saga, vários romances, né, sobre a questão da cana, da usina, né? Do engenho, da escravidão, enfim, um livro, uma obra fantástica. Tivemos Graciliano Ramos, né, que fala também da vida da seca, dos retirantes, né? E também de muita importância, Vidas Secas, né, Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, extraordinário. Né? Falar vamos dizer assim, dos escritores realistas, né? Nós temos também Domingos Olímpio, escreveu uma obra fantástica que até foi para o cinema, com a Cláudia Ohana, chamava-se Luzia Homem, é uma obra que também retrata a seca do Nordeste, né? Temos também a obra de Jorge Amado, excelente obra de Jorge Amado, toda a obra de Jorge Amado, todo o livro de Jorge Amado vale a pena, né? Que também fala sobre uma literatura específica da Bahia, né? Nós temos no Rio de Janeiro Cecília Meirelles, no campo da poesia, mas também ele escreveu muitas novelas. Né? Nós temos a Cacilda Beck no teatro, nós temos o
Rodrigues, né, também deixou uma obra, Nelson Rodrigues deixou uma obra belíssima, uma obra que a gente precisa de leva anos para conhecer, a obra de Nelson Rodrigues. Né? Nós temos também no Rio, né, grandes escritores, o Érico Veríssimo, que escreveu uma obra da história da literatura gaúcha. Né? Nós temos a história do Rio de Janeiro ainda voltando, nós temos também uma escritora portuguesa, que agora, desculpa, eu estou com esse problema, eu não estou guardando o nome, mas eu sei quem é a pessoa, ela está com belíssimas obras, ela escreveu belíssimas obras. Mas, bom, eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Então nós temos, tudo isso foi Drummond de Andrade, nosso poeta Drummond de Andrade, também deixou uma obra linda, né, que até hoje eu não entendi, né, quando ele escreve aquela bela poesia, no meio do caminho há uma pedra no meio do caminho. Eu não entendo nada de Drummond, mas eu sou fã, né, e ele deixou uma obra linda também. Nós temos, eu não vou falar Manuel de Barros no Maranhão, do Amazonas, nós temos JJ Veiga também, que eu acho que não é, JJ Veiga não é do modernismo, mas é um autor que merece a gente citar, ele tem uma excelente obra também. Então, no cinema, Glauber Rocha, que foi um grande cineasta, né, Cacá Diegues, hoje nós perdemos essa semana o Arnaldo Jabor, que tudo tem influência, beberam nessa mesma fonte, né, de 22. Né, e a gente comemora 100 anos. E o pior é que ninguém se preocupou em comemorar, em lembrar, porque comemorar, já diz, memorizar, é você guardar, né? Você faz a festa, mas você também tem que memorizar a sua história, a gente precisa da história. Você vê, o governo não fez nada, o governo federal não fez não editou uma obra, porque o que acontece nos momentos como esse, o governo federal, através do Ministério da Educação, através do Ministério da Cultura, ele tem que reeditar obras que foram esquecidas, né? Fazer exposições de arte, de quadros, para levar esse conhecimento às crianças à biblioteca, para fazer essa lembrança, para marcar uma época tão importante, né? 100 anos da Semana de Arte Moderna, uma semana que mudou o Brasil. Né? As características do Brasil de 1922, né, que a gente veio marcado pela Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 1918, de 18 a 22 nós tivemos a primeira pandemia, né, que foi a gripe espanhola, e que o Brasil foi muito afetado, muita gente morreu no Brasil naquela época, teve um remédio também tão polêmico quanto nossa cloroquina, da atual, né, que as pessoas tomavam remédio, diziam que curava, o remédio não curava nada, mas nós não aprendemos em 1922. Quando chegou em 2020, as pessoas cometeram o mesmo erro com o tal da cloroquina. Mas por que isso? Porque é falta de memória, as pessoas não têm a preocupação de lembrar, de estudar. Né? Então, a Semana de Arte Moderna, ela é importante que a gente tome conhecimento. Ah, Antônio, mas o que eu tenho a ver com a Semana de Arte Moderna? Porque ela mudou a história dos países. Os seus pais mudaram, seus avós mudaram por causa dessa Semana de Arte Moderna. Né? Saiu as novelas, saiu os romances, a imprensa se alterou, a forma de pensar o país se alterou, novas culturas aconteceram, novas publicações e assim sucessivamente. Então isso melhorou a Semana de Arte Moderna, ela trouxe um enriquecimento para toda a sociedade, em todos os sentidos, na arquitetura, na engenharia, enfim, todos os setores, na própria agricultura, tudo isso foi por causa da mudança de paradigma, da mudança de modelo que a Semana de Arte Moderna proporcionou. Né? Tudo isso através de quê? A gente tem que lembrar através dos livros, através das revistas, através dos jornais, através da própria televisão, né? como grandes obras que Nelson Rodrigues publicou. Ah, mas Nelson Rodrigues não era, mas ele tem influência de 22. Né? Todos tiveram influência em 22. Nosso cinema, Glauber Rocha, né? Cacá Diegues, Arnaldo Jabor e tantos cineastas que nós temos foram o quê? Foram beber nessa fonte
Vila Lobos, quem nunca parou para ouvir as baquianas, né, de Vila Lobos, né, aquelas obras lindas que Vila Lobos deixou. Nossa música é rica porque eles, a partir de 22, eles disseram, nós queremos nossa música. Nós queremos ter a nossa música, queremos ter o nosso carnaval, queremos ter o nosso Bumba Meu Boi. Quer dizer, toda essa cultura, essa riqueza foi a partir de 22. Então, qual a importância dela? Essa riqueza que a gente tem que guardar. E cabe ao governo, né, mostrar isso através das escolas, através de exposição, através de republicação de obras, para que as crianças possam se situar e intelectualizar, né, essa capacidade de pensar e de guardar a nossa história. Outro fato importante, por exemplo, em 2022, nós vamos comemorar 200 anos da nossa independência. Ora, gente, são 200 anos que o nosso país se tornou um país com poder, com autonomia. Começou com a monarquia de 1822 até 1891. Foi Dom Pedro I, Dom Pedro II. Teve aquela questão da menoridade de Dom Pedro II, que assumiu um tutor, né? Depois o próprio Henrique Feijó e tantos, né, que governaram, porque o rei era menor e quem era o tutor dele é que governava, na verdade era o rei. Mas Dom Pedro II, quando a República foi instaurada em 1891, o Brasil continuou com essa riqueza, com essa maravilha. Então, 200 anos de nossa independência. E o que o governo federal está fazendo para lembrar, para marcar? Nada. Não, o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Cultura, era para ter se programado para fazer uma grande festa esse ano. Qual é a festa? Não é desfile de 7 de setembro, não. Isso é coisa horrorosa. Eu sou contra o desfile de 7 de setembro. Mas que mostrasse nas palestras, nas escolas, reeditasse grandes obras sobre a história do Brasil, que marcasse essa época, né, que falasse sobre a verdade sobre Tiradentes, quem foi Tiradentes, qual a importância de Tiradentes no contexto da nossa independência, né? O endividamento que o Brasil, que a coroa tinha, os cobradores de tributos aqui no Brasil cobravam um imposto, mas não repassavam para a monarquia, para o governo central em Lisboa. Então, a independência foi mais por questões econômicas do que questões políticas, né? Porque o Brasil estava devendo muito a Portugal, disseram, a gente dá um calote, cria a nossa independência, a gente não paga Portugal e a gente fica rico. Mas tudo isso tem que ser explicado através de grandes professores, palestras, né, de nossos historiadores. E, no entanto, o que a gente vê? Um governo silenciou, né? Ele estragou até o 7 de setembro, o ano passado. Né? Que você vê, o ano passado, no 7 de setembro, ele tentou dar um golpe de Estado. Quando ele acabou com os desfiles, né, acabou com as festas, a comemoração da nossa independência, o 7 de setembro. E esse ano, com certeza, vai passar em branco também. Se não ficar em pequenas lembranças como essa que eu estou fazendo, os 200 anos da nossa independência, se depender do governo federal, não vai ter lembrança nenhuma. Mas ele não teve tempo de programar. Claro, ele assumiu em 2019. Então, o Ministério da Educação já devia há muito tempo ter projetado isso, como a gente disse, comemorar essa festa em setembro de 2022. Já era para começar agora, em fevereiro, em março, palestras, demonstrações, cinemas, reedições de livros. Infelizmente, gente, isso é muito triste. Um país que não lembra as suas datas, né? Um país que não dá importância aos seus intelectuais, um país que não dá importância à sabedoria, é um país que não tem futuro, um país que caminha para o fracasso, caminha para o atraso. O Brasil precisa de sair desse atraso. O Brasil tem condições de ser um país gigante. Né? Quando eu era criança, diziam que o Brasil era o país do futuro. Eu sei que não é mais. O Brasil nunca mais será um país desenvolvido, como projetavam nos anos 70. O governo militar dizia que o país seria o país do futuro, que seria um país desenvolvido. Não, o Brasil nunca mais será um país desenvolvido. Por uma razão, não culpe os Estados Unidos, não culpe a Europa, culpe a classe social, a elite brasileira, que nunca lutou para fazer um país grande, um país de boa educação, um país
que as pessoas respeitassem o outro. Não, sempre a elite brasileira sempre está buscando cada vez mais a sua riqueza. Eles criam seus. Agora os ricos brasileiros, o que eles estão fazendo? Comprando as empresas brasileiras, ganhando rios de dinheiro e morando em Miami, nos Estados Unidos. Porque eles não estão fazendo nada para o país crescer. Nossa educação é de péssima qualidade, nossa saúde é de péssima qualidade. Então o que acontece? Cada vez mais nós vamos ter uma geração mais atrasada, uma geração que não se interessa pela leitura, uma geração que não se interessa pela história, uma geração que não se interessa pela cultura, uma geração que não se interessa pela música, uma geração que não se interessa pela nossa arquitetura, pela nossa engenharia, é uma geração perdida. O Brasil caminha para o caos por falta de educação. Então, gente, essa minha reflexão, ela é mais que oportuna, porque a gente precisa de pensar o país. Pensar o país é rever o passado para que a gente acerte o futuro. Se a gente não souber a nossa história, não souber quem foram os nossos grandes escritores, quem foram os nossos grandes engenheiros, quem foram os nossos grandes médicos, os grandes filósofos, nós não vamos para lugar nenhum. Então, a minha recomendação, se interesse pela história do Brasil, se interesse pelos 200 anos da nossa independência. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Gente, nós brasileiros temos que ter muito orgulho do nosso país. Não vamos só vestir a camisa verde e amarela quando a seleção entrar em campo. Não vamos só cantar o hino nacional quando a seleção brasileira entra em campo. Nós precisamos cantar o hino nacional, nós precisamos a bandeira brasileira não é de esquerda nem de direita radical, como se apropriou agora o governo Bolsonaro. A bandeira brasileira é de todos os brasileiros, seja ele de que tendência for, se ele é comunista, se ele é ateu, que não importa, mas a bandeira é de todos os brasileiros, não é de um partido político, não é de uma ideologia louca como nós estamos vivendo. Então eu quero que você reflita essa confusão que nós estamos vivendo, essa dicotomia, essa separação entre bom e ruim, entre nós somos os bons e o resto é ruim. Essa é falta de educação, é falta de compreensão, falta de respeito. Né? A gente tem que respeitar a diversidade, respeitar o pensamento do outro. E isso só será possível quando a gente acreditar na educação, quando a gente acreditar na nossa história, quando a gente acreditar que o nosso país é grande, que o nosso país merece o nosso respeito, merece o nosso amor, merece que a gente se enrole na bandeira do Brasil, mas uma bandeira livre, uma bandeira da liberdade, uma bandeira que respeite a dignidade da pessoa humana. Se um país que quer a bandeira, mas não respeita o ser humano, esse país é fraco. Esse país não merece. E o Brasil é um país gigante, é um país forte, que depende da vontade nossa de fazer esse país crescer, de fazer esse país grande, quando a gente se interessar pela sua história, pela literatura, pelo cinema, pela engenharia, pela arquitetura, por todos os segmentos sociais desse país. E a gente tem que respeitar a diversidade intelectual, diversidade cultural também. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.